quando a gente fala de usar a alfafa como única base nutricional, o único volumoso, o problema da alfafa é que ela tem excesso de proteína, digamos assim, e ela não vai produzir tanta energia assim. A gente precisa fazer um balanceamento, entendeu? Ela é meio que desbalanceada também para cálcio e fósforo, isso pode interferir aí no desenvolvimento do animal. Outra questão que acontece muito, pelo excesso de proteína que a alfafa tem, o... é muito comum quando o criador, isso não só em potro, isso até a hora que você Sim. introduz ela como única fonte de volumoso, pelo excesso de proteína, é muito comum você provocar diarreia em potro. Bom, para quem não conhece o Jean, é a segunda live que a gente está fazendo aí juntos, tá? O Jean, ele é zootecnista, formado pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, tem mestrado em nutrição animal na área de equino e hoje ele trabalha na Alnova Nutrição Animal. Hoje a gente vai conversar então, como eu já falei para vocês, sobre nutrição de potros, tá? É uma fase muito importante. A gente vai começar. O Jean fez um cronograma para a gente seguir. Nós vamos começar falando da égua em gestação até o potro em 2 anos. Não é isso, Jean? Isso, bacana. Quando a gente fala em nutrição de potro, muitos criadores pensam assim, nutrição de potro começa com ração, né? Ração para o potro. Mas, na verdade, quando a gente vai falar de criação de potro, a gente tem que pensar que começa, na verdade, a nutrição desse potro na concepção. A partir do momento que você fecundou lá o óvulo, a gente já tem que começar a se preocupar, dar uma atenção especial à nutrição desse potro. E a nutrição é fundamental, porque, querendo ou não, o potro é o objetivo de todo criatório, né? A gente precisa cuidar esse é o produto-alvo aí do criatório, e a gente precisa dar uma atenção especial, porque se a gente não cuida da nutrição, o resultado lá na frente do produto que você está produzindo, ele vai deixar a desejar, né? Infelizmente no Brasil hoje, muitos criadores acabam dando muito mais atenção depois que o potro nasce e um pouco menos de atenção à égua na fase de gestação e lactação. Sim. Isso pelo menos é o que eu mais vejo, acredito que também seja o que você vê muito por aí, né, que você conhece. Com certeza. E uma coisa, sempre que eu vou falar de égua em gestação e lactação, uma pergunta que eu sempre faço, daí você me ajuda aí, qual que é a diferença de égua e receptora para o criador? Quando a gente fala, Certo. usa esses dois termos. Normalmente, quando o criador fala égua, ele está pensando num animal premiado que acabou indo para reprodução, né? Seguiu para reprodução. E receptor é um animal normalmente sem genética, que serve Mais como uma comum, né? barriga de aluguel, né? Isso. Mas agora a gente, falando, você como nutricionista, para a gente tem diferença se ela é égua ou receptora? Isso é uma coisa que eu sempre falo. Para mim, particularmente, que dou atenção à nutrição, não tem muita diferença se ela é égua ou se ela é receptora. Porque nutricionalmente, o resultado, a minha atenção é para o potro. Eu estou alimentando ela pensando no produto que ela está carregando. Com Então, certeza. se eu for trabalhar com égua, se eu for trabalhar com receptora, eu preciso ter a mesma atenção nutricional para que o meu potro tenha o mesmo desenvolvimento, entendeu? Muitas vezes o que a receptora carrega tem um valor agregado extremamente alto. Você não pode deixar a desejar nutricionalmente para de tratar essa receptora, pensando, é receptora, eu vou dar atenção só para o potro depois. Então, uma coisa que é bem bacana de ter na cabeça é que, assim, independente se é receptora, se é uma égua campeã que foi separada para entrar em reprodução, a atenção que a gente precisa dar para as duas nutricionalmente é a mesma, sempre pensando no potro.
Óbvio, pensando na égua também, porque é um desgaste muito grande, mas principalmente porque a gente quer tratar esse potro que ele nasça com todo o potencial genético que ele já carrega. Beleza? Até aí? Tudo tranquilo? Beleza. Quando É a gente fala... aquele, é Pode aquela falar. questão do que a gente sempre fala na zootecnia do tripé, né? É o Uhum. manejo, a genética e a alimentação, que é, no caso, a nutrição, né? Exatamente. Quando a gente fala em desenvolvimento do potro, são três fatores, basicamente, que interferem aí no desenvolvimento, né? A gente tem os fatores de genética, a genética determina todo o potencial do animal, é ela que fala a altura, desenvolvimento, agilidade, tudo que está relacionado ao que ele pode chegar é descrito pela genética do animal. Aí é o trabalho da seleção que a gente faz antes do cruzamento. Depois disso, a gente tem os fatores ambientais que podem interferir, condição de pasto, manejo e tudo mais. E o terceiro, que influencia diretamente e é extremamente importante, é a nutrição. Então, são os três fatores que podem interferir aí no resultado do nosso potro a longo prazo. Então, começando ali, quando a gente fala da concepção, você pode ir me interrompendo a hora que você Ah, quiser, Thiago, e a gente vai conversando, que acho que é bacana a gente ir trocando essa ideia. Eu fiz um esqueminha aqui, mas a gente vai conduzindo aí como uma conversa que acho que fica beleza. rico. Eu já estou É, salvando as perguntas aqui. A hora que a gente começar a entrar com as perguntas, eu já tá tudo não, salvo aqui já. se tiver alguma relacionado com o tema ao longo do passar do tempo aqui, você pode ir me parando e a gente já vai matando Tá, as questões. beleza. Quando a gente fala de égua gestante, a gente tem que pensar que, assim, normalmente no início da gestação, a égua não tem uma exigência nutricional tão grande, ela tem uma exigência, mas ela não é tão grande. Qual o partido, de qual momento eu preciso ter uma atenção extremamente importante, maior com a égua nutricionalmente? Que são nos últimos 3 meses, aí no terço final da gestação, é onde eu tenho uma maior exigência da minha égua. Para você ter uma noção, do primeiro ao oitavo mês, o feto cresce em torno de 40%, mais ou menos. É o que desenvolve o feto dentro da mãe. Do nono ao 11º, 60% de crescimento que esse feto vai ter. Ele tem um desenvolvimento de 60% nesses últimos 3 meses. E normalmente, nesse final de gestação, em função do desenvolvimento do feto, do tamanho do feto, ele limita um pouco a capacidade ingestiva da mãe. Então, ela já não come tanto capim quanto ela comia antes, porque não tem mais espaço. Então, é muito importante, nesse momento especificamente, a gente ter uma ração extremamente balanceada que atenda às necessidades da égua nesse momento. Porque ela vai. Tudo que ela está alimentando ela para manter um score corporal adequado. Isso vai estimular já uma produção de leite adequada ali daqui a alguns meses. E isso não vai interferir no desenvolvimento do feto dentro da mãe. Então, principalmente nesses últimos 3 meses, que o feto tem esse desenvolvimento extremo, que o potrinho vai ter no ventre da mãe, esse desenvolvimento extremamente grande, a gente precisa dar uma atenção muito especial aí para a nutrição da mãe, especificamente. E em seguida entra a lactação. Para você ter uma ideia, nesses primeiros meses de gestação, do primeiro ao oitavo, a exigência da égua normalmente é basicamente quase que de um animal em manutenção, digamos assim. Vai aumentando aos pouquinhos com o passar do tempo, mas a partir do nono e oitavo mês, aumenta consideravelmente. Mas já no primeiro mês de lactação, a hora que ela entra em lactação, a exigência dela chega a ser tão grande, energeticamente tão grande, quanto de um animal de altíssimo desempenho, atleta de altíssimo desempenho. Só para você ter uma noção, nesses primeiros meses, de 16,4 megacal, ele pula para 28, quase 30 megacal de exigência diária de energia aí dessa égua, na lactação. E é uma exigência, a gente sabe que os capins tropicais, eles têm um problema aí no fornecimento de energia, eles não conseguem fornecer energia suficiente para suprir a exigência do animal.
tanto do animal de alto desempenho, imagine então de uma égua que está com uma exigência extremamente alta. Então a gente precisa entrar com uma ração balanceada, específica para ela conseguir produzir leite de qualidade para atender a demanda desse potro, que também é extremamente alta e crescente. O potro, ele vai mamar o dia inteiro. Você que deve cuidar de... Não sei se você tem potro pequeno aí no seu centro de treinamento, mas Não, potro é o dia não tem inteiro. nenhum. Mas potro é o dia inteiro mamando. Ele mama pequenas porções ao longo do dia. Então, e é uma exigência extremamente alta aí que o potro vai ter. E a gente precisa dar uma atenção muito especial, principalmente, eu sempre comento nos áreas que eu vou acompanhar, dar atenção para a égua em gestação, mas principalmente a égua em lactação. Tanto é que quando você visita algumas áreas que a égua está só no volumoso, ela termina a lactação extremamente magra, extremamente deficiente. Aí, a hora que ela desmama, então, tá pele e osso, basicamente. Então, se ela está magra a esse ponto, imagine a condição do leite que ela está produzindo. Então, a gente precisa a gente precisa de um leite de qualidade, porque a gente precisa tratar esse potro, e ele precisa se desenvolver e conduzir, ele precisa se desenvolver e expressar todo o potencial genético que ele já traz com ele, entendeu? E uma coisa muito importante que a gente precisa ter na cabeça é o seguinte: o potro, ele não tem ganho compensatório quando a gente fala em potro. Sempre que a gente tem uma deficiência nutricional em algum momento da vida, desde a concepção até o fechamento do desenvolvimento dele, essa deficiência contribui para ele não atingir algum grau do potencial genético dele. Então, todo criador que fala assim, eu não vou tratar da mãe nesse momento, seja na lactação, na gestação, eu vou deixar para cuidar do potro, a hora que ele desmamar, eu dou uma ração e cuido dele, tudo que ele poderia ter crescido ou se desenvolvido até aquele momento do desmame, ele não consegue recuperar. Ele vai crescer, isso é óbvio. A gente consegue ter um crescimento, mas não é o crescimento que ele poderia expressar geneticamente em função dessa deficiência que ficou para trás. Ele não recupera esse tempo perdido, digamos assim. Isso é muito importante ter na cabeça. Isso E não a tá gente... o crescimento da fase dos primeiros meses, né? Antes da desmama. Durante toda a fase de desenvolvimento do animal. Se em algum momento ele teve alguma deficiência nutricional, isso da concepção até fechar ali 2 anos que ele ainda está em desenvolvimento. O potro, ele vai crescer 80% do desenvolvimento dele ali até 1 ano, e depois de 1 ano vai crescendo também, mas numa taxa menor. Fechou 2 anos, ele cresceu cerca de 95% de todo o desenvolvimento que ele poderia ter da raça adulto. Se em algum momento dessa faixa de desenvolvimento eu tenho uma deficiência uma deficiência nutricional, isso interfere negativamente e ele começa a ter pequenas perdas ao longo do tempo. Quando ele fecha o crescimento, às vezes ele poderia ter um desenvolvimento muito maior e ele não consegue atingir esse desenvolvimento, esse potencial genético em função dessa deficiência nutricional que a gente não atendeu em algum momento. Seja na barriga, no ventre da mãe, seja no coxo mesmo, na fase de lactação ou mesmo na fase de fornecimento de ração no pós-desmame. Então, isso é muito importante ter na cabeça aí essa atenção especial, como ela é importante para potro. Se o objetivo do criatório é fornecer potros de qualidade, ele tem que saber que a atenção desde a mãe em gestação até o potro fechar 2 anos é extremamente importante. Cada fase do animal a gente vai precisar fazer o ajuste de dieta adequado, mas sempre objetivando aí o máximo potencial genético desse animal. O que a gente quer aí de potencial para ele. Entendeu? Tá beleza por enquanto? Certo. Então, de boa. Deixa eu Jean, só ir... deixa eu pode pegar, falar. tem uma pergunta aqui. Uhum. O Marcos, do @dicas.cavalo, ele fez algumas perguntas aqui. Deixa eu fazer, eu vou pular a primeira, depois eu volto nela.
Tá. Em que fase a gente pode introduzir o concentrado para os potros? Eu vou falar disso um pouquinho mais para frente. Se você quiser Ah, segurar tá. essa pergunta, eu vou Então, falar beleza. é porque igual você falou, eu fui meio que por fase. Eu Tá. comecei aqui em égua, Você quer dar uma. é cenas para daqui a pouco, para segurar o Ah, público, tá. entendeu? Você quer dar o cronograma, depois você vai E entrar. não, Ah, legal. eu tô seguindo o que seria um planejamento nutricional, digamos assim, o que seria uma rotina. Então, começo falando da Tá. égua em gestação, agora a gente comentou da égua em lactação e a exigência dela, a gente vai falar mais um pouquinho. Depois eu falo do potro nascido, depois o potro, a fase de desmama, e até a gente fechar lá o assunto com um potro em 2 anos, mais ou menos. Mas eu Beleza. vou falar da questão do concentrado, o momento de entrada do concentrado aí, mais ou menos. É óbvio que, assim, quando a gente vai fazer o manejo nutricional, uma recomendação, é sempre importante a gente avaliar caso a caso. Como eu falei para você na última live, o, a situação que eu tenho no Aras não é a mesma que você tem aí no centro de treinamento, que não é a mesma em outro. Né? É muito bonito a gente falar de um manejo nutricional exemplar para todos os Aras, mas a gente precisa adequar para que você consiga organizar o seu manejo diário da melhor forma. Aqui é uma pincelada do que é o importante, e daí a gente vai tentar introduzir isso dentro dos aras. Então, tem muita pergunta, depois o pessoal pode ficar livre, depois você vai deixar meu e-mail, o pessoal pode ficar livre para me mandar e-mail, me mandar mensagem, me Beleza. adicionar aí para a gente ir conversando mais profundamente, às vezes falando das realidades diferentes. Então, Mas vamos lá. segura essa pergunta aí da ração Tá. do potro, que a gente vai falar dela daqui a pouquinho. Beleza. Voltando a falar aqui com relação à lactação. Como eu falei, por que é importante tratar a mãe? Porque indiretamente, quando a égua está em gestação, ela está nutrindo, indiretamente e diretamente, né? Ela está nutrindo o potro. Sim. E na fase de lactação, porque também ela está fornecendo leite para o potro. O potro, no início da lactação, nos 2 primeiros meses, é uma fase de adaptação para o potro, né? Isso para qualquer espécie, na verdade, de ser humano, para bovino também é a mesma coisa. Ele nasce especializado em beber leite. As enzimas do corpo dele estão todas especializadas na digestão do leite. E ele bebe muito leite. Uma égua quarto de milha mesmo pode chegar a produzir até 17 litros de leite por dia para alimentar o potro. E para você ter uma ideia, para cada litro de leite produzido da égua, ela precisa consumir quase 800 calorias por dia de alimento. Ou seja, ela precisa aumentar 800 calorias na dieta de manutenção dela para ela produzir um litro de leite. Imagine para produzir 17 litros que ela produz. E o Jean, potro. Pode qual que falar. é você falou 17 litros, mas é quarto de milha, né? Assim, Isso. lógico que vai dar muita, muita variação. Você pega, por exemplo, uma Bretã, uma égua manga larga, são raças assim, completamente diferentes de estrutura, de tamanho e tudo. Mas, assim, existe uma média Normalmente, entre. assim, quando a gente fala as raças menores, manga larga, quarto de milha, gira em torno aí de 15 a 17. A média nos 3 primeiros meses é em torno de 3% do peso vivo de produção. Ah, tá, legal. Uma Bretã, ela chega a produzir aí em torno, pode chegar a produzir, a Bretã, a Peixerona, que são animais grandes, chega a produzir até 25 litros de leite aí, mais ou menos. Elas podem chegar a produzir. São produções extremamente significativas para uma égua, por isso que a exigência dela aumenta consideravelmente. Se eu for considerar que esses 15 litros, que seja 15 vezes 800, são quase 12 mil calorias a mais que ela precisa consumir por dia para justificar essa exigência maior durante o período de produção de leite. Igual eu falei, nos 3 primeiros meses ele chega a produzir aí em torno de 3% do peso vivo aí de leite, do quarto ao sexto mês em torno de 2% mais ou menos do peso vivo. A maior produção da égua é nos 3 primeiros meses e vai diminuindo com o passar do tempo.
Normalmente aqui, a maioria dos aras que eu visito costuma desmamar em torno de 5 meses, mais ou menos. Tem aras que eu já vi também que desmama mais ou menos com 6 meses. Então, de 5 a 6 meses é a média padrão aí do desmame que costuma ser feito para os potros, mais ou menos. Então, é extremamente importante o uso da ração nessas fases. Qual que é a importância do uso da ração no pré-parto, nos 3 primeiros meses antes? Primeiro, que se ela tiver um score corporal baixo, isso pode interferir no desenvolvimento do potro. Segundo, que a ração vai ajudar, além de ajudar nesse quesito do desenvolvimento do potro, a ração vai ajudar também na questão do estímulo da produção do leite. Assim que ela parir, ela já vai estar com o score corporal para manter uma produção adequada de leite. Deixa eu só arrumar aqui. E outra questão é a fase de lactação mesmo. Se eu não tenho uma ração, só com o capim a égua não consegue produzir leite suficiente. Isso não consegue produzir leite suficiente ou leite com qualidade. E isso vai interferir diretamente no desenvolvimento do potro. Beleza? Certo. Tá tudo ligado, né? Uma fase ligada na outra. Exatamente. É por isso que eu quis começar com a égua, com a receptora, porque isso vai interferir diretamente no desenvolvimento do potro. É uma nutrição indireta, mas que vai interferir no resultado, né? Então, beleza. Dando continuidade aí, agora a gente entra na fase de potro, como a gente falou. O potro, ele vai nascer aí, em média, com 10% do peso vivo da égua. É a média que ele costuma nascer. Então, uma égua aí de 500 quilos, a média ele vai nascer aí com 50 quilos, mais ou menos, um potrinho. Só que ele já nasce com 60% a 70% da altura de um animal adulto, da raça, a média da raça, entendeu? Com 24 meses, ele vai atingir aí em torno de 95% do desenvolvimento. Quando a gente fala em ganho de peso e desenvolvimento, a maior taxa, como eu falei antes, acontece no primeiro ano do nascimento até fechar o primeiro ano de vida. Do primeiro ano de vida é o pico de desenvolvimento. Até fechar um ano, depois que passa um ano, os animais sobre ano, aí até fechar 2 anos, ele ainda tem uma taxa de desenvolvimento extremamente acentuada, só que ela é como se eu tivesse uma curva acentuada e depois essa curva meio que dá uma rebaixada, entendeu? Ela vai mais acentuada no primeiro ano e depois ela vai um desenvolvimento mais lento com o passar do tempo. Só que esse crescimento ainda não para, ele vai fechar mesmo o crescimento lá com 60 meses, mais ou menos, os animais mais precoces aí. Então, a gente tem que dar uma... Só que dos 24 meses aí, dos 2 anos até os 60 meses, ele vai seguir um desenvolvimento mais natural. Ele consegue atingir aí, a gente fecha nutricionalmente o balanço dele muito mais tranquilamente. Diferente desse primeiro ano, dessa primeira fase antes de um ano e da segunda fase depois de um ano, que se eu manter só num capim, eu não consigo atingir o máximo desenvolvimento. Eu já cheguei a visitar aras... Mesmo se for um capim de qualidade, Georgiano? Mesmo, a questão aqui, às vezes, nem é exatamente a qualidade do capim. Às vezes está muito ligado, o pessoal pensa muito só na proteína, quando a gente fala em nutrição de potro. E na nutrição de potro, a gente não pode pensar só na proteína, a gente tem que fazer um balanceamento. Proteína, mineral, na verdade, mineral, aminoácidos, e principalmente proteína e energia. A gente tem que ter uma relação adequada entre esses itens, principalmente energia e proteína. E quando a gente fala em energia, o balanço do capim nacional, do capim tropical, ele é extremamente baixo no fornecimento de energia. A gente não consegue suprir as exigências de um potro em fase de desenvolvimento na fase energética. Às vezes a gente fecha a proteína, por exemplo, e olha que nem isso fecha, na verdade. Se eu for considerar um potro aí, a exigência de um potro, um Tifton, por exemplo, com uma média aí de... Vamos colocar a média que eu encontro aí em torno de 10% de proteína no capim fresco, entendeu? O potro não vai conseguir comer tudo isso de capim, porque o estômago dele é extremamente pequeno, e ele não vai conseguir ter atingir toda a exigência proteica a partir do capim. Então ele vai acabar apresentando
alguma deficiência nutricional aí ao longo do tempo. Ele não vai expressar todo o potencial genético dele. Entendeu? Entendi. Então a gente precisa de uma ração fazendo esse balanceamento aí. Um erro muito comum que eu vejo, daí é mais regional, não tanto em criadores, acontece muito em animais de lida, principalmente, dos criadores dar uma atenção, às vezes uma ração, até uns 8 meses, 9 meses, 10 meses, mais ou menos, específica para potro, e depois, fechou os 10 meses, ou até um ano, entrar numa ração manutenção para esses animais. O que acaba acontecendo é uma ração manutenção, por mais que ela tenha baixa energia, o teor de proteína também é baixo. Então, a energia acaba sendo um pouco maior do que deveria, não tem um balanço energia-proteína adequado. E você começa a promover um ganho de peso no potro, ele acaba aumentando, ficando um animal obeso, e ele não consegue desenvolver, que daí é onde você tem aqueles bichinhos tudo baixinho, que fechou 2 anos, o dono olha para sua cara e pergunta, mas ele vai crescer, né? Daí você tem que virar para ele e falar, não cresce mais, entendeu? Já fechou o desenvolvimento dele. Então, isso acontece muito, sabe? E, querendo ou não, a gente tem que ser muito realista com o proprietário. Não, isso aí foi um erro nutricional, não tem solução agora, entendeu? Então, é uma atenção muito especial que a gente precisa dar para essa fase até um ano. Quando a gente fala de potro recém-nascido, no primeiro mês, ele ganha, em média, de 1,5 kg a 1,8 kg, quase 2 kg aí por dia, é o ganho médio diário do potro nesse primeiro mês. No segundo mês, ele já cai para 1,2, 1,3, mais ou menos, quilos por dia, e a partir do sexto mês, aí 750 gramas, 800 gramas por dia, mais ou menos, é o ganho dele. E esse ganho vai diminuindo com o passar do tempo. Desse ganho maior, ele vai diminuindo com o passar do tempo. Por isso que é muito importante a gente, para eu ter esse ganho significativo, e é um ganho que vai possibilitar, sempre eu vou falar aqui da questão do potencial genético, para eu ter esse ganho, eu preciso atender nutricionalmente. E nesse primeiro, segundo mês, como que eu vou atender nutricionalmente o meu potro? É a partir do leite da mãe. É o leite da mãe que vai fornecer os nutrientes suficientes. Acho que eu cheguei a falar aqui, né? O potro, ele nasce com toda a capacidade enzimática para digerir o leite materno. Essa é a especialidade que nasce o trato digestório do potrinho. O que acaba acontecendo é que, mais ou menos ali com 2 meses, mais ou menos, o leite da mãe, ele começa a não ser mais nutricionalmente, não é, como é que eu vou falar? Ele não atende energeticamente toda a exigência do potro, a partir dos 2, 3 meses. Ele ainda é uma base importante para o potro, mas é uma fase de descoberta, que ele vai começar a mastigar um pouquinho de capim aqui, mastigar assim, experimentar coisas novas. E é uma fase que o leite da égua já não fornece a energia suficiente que o potro precisa. Então é nessa fase que eu posso entrar com uma ração aí, num creeper, por exemplo, para nutrir o potro. Quanto que eu vou dar de ração? Normalmente vai mais ou menos pelo peso vivo do animal também, em torno aí de 0,25% mais ou menos do peso vivo é a média que a gente usa. Para um animal vamos colocar que ele já esteja aí com 2 meses com 100 quilos, talvez, ele vai estar consumindo aí uns 250 gramas, mais ou menos, de ração por dia. É uma média segura aí para a gente estar trabalhando com potro no creeper. E a gente consegue atender aí o desenvolvimento do animal. Quer dizer que ele não vai crescer com o leite da mãe se eu não der a ração? Não, ele vai crescer. Só que ele vai crescer até onde o leite permite, a amamentação permite. A ideia aqui que a gente está dando é tentar ajudar o animal a expressar todo o potencial genético. Nesse caso, a gente entra com uma suplementação aí de ração para ele melhorar esse potencial genético, para a gente ter certeza que ele vai conseguir expressar todo esse potencial genético. Não sei se eu respondi a questão do como que é o nome mesmo que eu esqueci? Do Marcos, né? Respondeu, já tinha falado que respondeu.
Explica para o pessoal, quem não sabe o que é, o que significa, o que é o creep feed? O creep, o creeper, né? O creep, ele é um... A gente usa tanto para ruminante, na verdade a gente pode usar para várias espécies, mas o que ele é? Ele é uma área, ele pode ser no pasto, ele pode ser na lanchonete, ele pode ser dentro da baia, cada aras trabalha de uma forma. Ele é uma área restrita com um coxo, onde só o potro consegue ter acesso. Então, dessa forma, eu consigo ter um coxo com uma ração especializada para ele ali, onde só ele chega, normalmente delimitada por altura ou um tipo de comedor, um coxo específico que só o potro consegue pôr a boca. Tem vários, você vai encontrar vários tipos de creep. Ah, tem que ser comprado, tem que ser um especial. Não, na internet a gente consegue alguns modelos para você fazer também, entendeu? Às vezes você pega um canto de cerca, você delimita com com bambu, alguma coisa assim. O importante é você delimitar a altura para a égua não conseguir passar e comer a ração. Por quê? Primeiro, financeiramente não é viável a égua comer a ração, porque normalmente as rações específicas para potros tendem a ser um pouco mais caras. E segundo, porque você precisa ter, se você está fornecendo a ração pro potro, você precisa ter certeza absoluta que o potro está comendo. Então, é uma área, muito bacana. A maioria dos aras que eu acompanho, que trabalha com sistema de creep, tem resultados excelentes aí. Beleza? O Marco ele colocou uma questão aqui. O leite fica mais pobre próximo à fase do desmame para que o potro já procure outra fonte de alimento. Já preparar a próxima gestação. Seria isso? Não necessariamente, porque se a gente considerar o cio do potro, o cio do potro é 7 dias depois do parto, né? E é um cio viável, é um cio que muitas centrais usam, muitos criadores usam, e é justo na fase que a égua está explodindo aí de produção de leite, que são os 3 primeiros meses, né? Na verdade, eu acho que é mais um processo natural mesmo, de desmame, provavelmente para preparar, na verdade, a égua para o próximo, acho que está mais ligada para preparar a égua para o próximo parto, né? Ela vai ter aí um período em torno de, vamos colocar, uns 3, 4, 5 meses aí, de intervalo para ela recuperar a escória corporal e conseguir parir e ter uma nova lactação de forma adequada, né? Com score corporal adequado. Deixa eu só falar uma coisa aqui. Eu já falei na live que eu fiz com a Amanda, que a gente falou sobre manejo de potro, desde da gestação até a doma. Eu falei isso lá, eu vou repetir aqui, que eu acho interessante. O Marcos falou na pergunta dele que já perto da desmama, né? Na verdade, essa desmama que faz com 5 meses, o animal não está ligado a desmama vai ser com 5 meses. A desmama acontece naturalmente no processo, né? Se não for... se você deixa ele direto, ela vai acabar acontecendo, né? Isso. O que acontece? Isso é uma experiência que eu já fiz várias vezes, acho que foram uns 4 potros meus. Eu deixei mamando até a hora que a égua deixasse, tá? 2 coisas que eu percebi. Primeiro, aquela história de que entorta a mão de potro, não importa. Se fosse assim na natureza, os cavalos eram tudo torto, tá? Justamente por um dos motivos que o Jean falou, que o leite começa a diminuir a qualidade e a quantidade, e ao mesmo tempo, a quantidade de vezes que o potro vai na mãe para mamar e o tempo de cada mamada vai diminuindo. Tá? Então, não tem essa questão de que ele fica muito tempo com as mãos abertas e vai entortar. Não entorta, isso é lenda. Eu estou falando assim, não tem nada comprovado cientificamente, tá? Estou falando da experiência minha, experiência que eu tive, e na natureza você vê isso. Tá? E outra coisa, mais 2 coisas. Eu já tive caso de 2 éguas, uma minha e uma de um amigo, foi inseminada do mesmo cavalo, tá?
Só que as duas foram inseminadas uma semana diferente da outra. Então o parto foi bem próximo das duas. Aham. A minha, logo depois, eu inseminei novamente e a dele não. Tá? A minha, que estava prenha, e as duas éguas ficaram com o potro no pé, sem a gente desmamar com 5 meses, 6 meses. A minha, com 10 meses, ela não deixou mais o potro mamar. Com 10 meses. E a Uhum. dele, a égua deixou mamar com mais de um ano o potro. Então tem uma lógica, né, nisso. É. Mas aí acho que tá relacionado com a índole da mãe, tem essas questões também, né? É, Essa habilidade pode ter materna. alguma diferença, mas assim, eu percebi que as duas tinham um temperamento assim bom, né? A Uhum. questão da índole, você tocou num ponto importante. Teria que fazer mais vezes para fazer essa análise com mais animais, né? É, Mas eu percebi isso assim, tem um pouco de lógica, porque a Eva sabe que daqui mais um mês ela vai estar parindo de novo. Então, ela precisa preparar para aquele potro, né? e assim, eu acho que é muito mais. E assim, a produção de leite está muito ligado com a busca do potro também, né? Sim, Normalmente, quando a gente tem animal em baia, com a mãe em baia, ou alguma coisa desse tipo, acaba adquirindo alguns vícios, né? O ideal é sempre criar num lote, junto com outros animais, que ele vai desestressando e vai. E a curiosidade do potro é extremamente importante nesse processo, nessa fase, né? Ele vai buscar, ele vai ficar curioso, quer saber o que, que a mãe está comendo, quer saber o que, que os outros estão comendo, vai experimentar também, vai começar a comer capim, usar mesmo o capim, né, de forma adequada. Então, eu acho que é um processo natural aí que a gente que foi meio que se metendo com o passar do tempo, né? Na verdade, a exatamente. criação de cavalo toda é a gente que foi meio que se intrometendo com o passar do tempo. A gente tem que fazer um trabalho adequado para dar o melhor conforto e ter o melhor resultado, né? A grande questão é que assim, vai chegar uma a hora que você tá só, o leite da mãe já não vai suprir mais a exigência. Como eu falei, o leite da mãe, ele supre energeticamente o potro até os 2 meses, supre 100%, assim, tudo que o animal precisa. A partir do desmame, o leite dela já está ou com uma produção muito baixa, ou com uma concentração energética que não faz a menor diferença para um potro. Pra você ter uma noção, um potro com um dia de vida, ele tem uma exigência aí em torno de 6.000 quilocalorias. Com 14 meses, mais ou menos, já está com 18 mil calorias, que é o de um animal adulto. Ele não vai conseguir suprir. Daí você acaba mantendo o potro com a mãe, isso acaba só, como é que eu vou falar, estressando a mãe nutricionalmente e você não vai ter resultado nenhum, entendeu? Então o ideal é você fazer Ó, mesmo o desmame na hora certa. presta atenção ao que o Jean falou, estresse nutricional. Então, o ideal é você fazer esse balanço nutricional de outras vias, porque o que ela está fornecendo está ali só para. Você está deixando meio que por deixar, entendeu? Mas nutricionalmente não está fazendo mais efeito nenhum. Ah, tem valor nutricional? Vai ter, mas não o suficiente para nutrir o potro do jeito que você deveria. Se você tem outro potro sendo gerado, você vai gerar um estresse no potro que está sendo gerado, entendeu? Não vai ter o melhor resultado. Então a gente precisa dar uma atenção especial aí para a nutrição desse potro nessa fase e da égua principalmente. Voltando a falar do potro, como eu falei, o potro, ele é muito. Depois que ele tem o nascimento, ele é extremamente curioso. Na verdade, ele é muito movido pela curiosidade. É muito comum que no primeiro, segundo mês de vida, mais ou menos, você vê potro comendo fezes. Não sei se você já viu aí, mas a maioria dos aras acontece. E não é um distúrbio, na verdade é comum e é uma questão extremamente importante para potro. A gente tem que deixar, Legal, você não fala. adianta você espantar o potro, não come. É importante, porque você lembra na última live a gente comentou da questão do seco colo do cavalo, que é extremamente rico em micro-organismos fermentadores. O cavalo é um animal fermentador, ele precisa do capim no dia a dia dele, ele precisa
ele precisa desenvolver essa capacidade fermentativa. E como que ele desenvolve? Quando a gente nasce sem essa microbiota feita. Como que o potro adquire? A partir da mãe. Como eu falei, o final do trato digestório do equino é extremamente rico em micro-organismos. Então, as fezes, elas saem extremamente ricas em micro-organismos. E quando o potro tem essa curiosidade e come as fezes da mãe, é como se ele estivesse tomando comendo um alimento rico em probiótico, digamos assim. Ele está iniciando a colonização do trato digestório dele, que vai ser extremamente importante para ele na fase de desenvolvimento que ele vai passar e na digestão do capim. O potro, na verdade, ele vai estar meio que 100% hábil a consumir capim, na verdade, por em torno aí de 6 meses, que ele vai ter com o potro, o cavalo, na verdade, é um animal que tem crescimento do dente constante, né? A vida inteira o dente dele vai crescendo. E a formação dentária necessária para o potro macerar o capim de forma adequada vai acontecer em torno de 6 meses. Então, tudo que ele come antes disso, ou engole antes disso, é muito mais por curiosidade do que nutricional. Então, é muito comum ali com 1, 2 meses, ele comer as fezes da mãe, comer um pouquinho de capim, de curiosidade, porque a mãe está comendo, e esse capim que ele engole vai servir de substrato ali para ele conseguir, para os micro-organismos ter o substrato para se desenvolver e começar o processo de colonização do trato digestório, que é extremamente importante aí para o nosso potro. Então, se você vê o potro comendo fezes, não estranha e deixa ele fazer, porque é um processo natural dele que é extremamente importante para o potro. É normal. Deixa eu ver se eu anotei alguma coisa mais importante aqui. Quando a gente vai fazer palestra, que a gente segue pelo slide, é mais tranquilo, né? A gente tem um guia. Aqui é uma conversa que é muito legal, eu vou anotando para ter certeza que eu não esqueci de nada. Tem alguma pergunta aí, Thiago? O Marcos perguntou aqui, o que não devemos dar para o potro jamais? Agora você me pegou, hein? Bom, já que ele falou isso aqui, vamos falar não sei se está no seu cronograma aí. Uhum. Desculpa, de tudo, assim, o que não dá para o potro? Na verdade, tudo vai ser uma estratégia nutricional que a gente vai trabalhar, né? E tem que entender o processo. Se a gente tem algum caso, por exemplo, que a mãe morreu ou tipo, a mãe está dando pouco leite, a gente tem algumas ferramentas que a gente pode utilizar. O ideal, no mundo ideal, é a gente iniciar o processo de fornecimento de ração para o potro a partir aí do 3º, 4º mês. Isso porque o que você fornecer antes, a não ser que seja uma ração balanceada específica para potro, mesmo logo depois do nascimento, igual a gente, lá na Unova, a gente tem uma ração especializada para potro recém-nascido. E algumas marcas de mercado extremamente que tem essa questão nutricional na veia, tem também uma ração para essa fase. Normalmente essas rações são pensadas especificamente, balanceadas para atender a exigência e ser o mais próximo possível do leite da égua. Mas o que acontece se você pega uma ração específica para um potro mais adulto e dá para um potro muito jovem? A produção de amilase do potro, ela só começa, mas assim, ela só vai ter a intensidade necessária para ele degradar o amido vindo da ração a partir ali do 4º, 5º mês, 6º mês, mais ou menos, que é a fase da desmama, que ele vai iniciar o processo de degradação da ração. Se você for trabalhar com uma ração não específica para essa fase muito inicial, você pode ter alguns distúrbios aí gastrointestinais no potro ou algum desconforto. Então, seria mais essa questão. Eu não sei se ele fala especificamente de algum alimento que ele está querendo dizer, entendeu? Mas o ideal é potro recém-nascido. Hã?
Ele colocou aqui que provocou. Ah, entendi. Agora, assim, o ideal é manter sempre no leite da mãe. A gente dá a ração para a mãe, entendeu? Ah, o potro comeu um pouquinho da ração da mãe. Ele vai comer o coelho vai comer de curioso, entendeu? Isso é natural. Mas o ideal é a gente tentar nutrir a mãe para ela ter uma produção extremamente boa de leite e nutrir o potro indiretamente. Essa que é que a gente precisa ter na cabeça, né, como meta nossa. Qualquer outra ferramenta, qualquer outra é, estratégia que a gente vai usar tem que ser avaliado individualmente. A gente sempre fala, né, na última live a gente falou, o potro é um indivíduo, a gente tem que tratar cada potro, cada cavalo como um, né? Cada um tem a sua mania, cada animal tem um jeito, e o potro é a mesma coisa. Então, a gente vai avaliar as situações dependendo do animal. Beleza? Deixa eu pegar uma carona nessa pergunta do Marcos. Hum. Não sei se está no seu cronograma para você falar aí. É uma coisa que é muito importante que o pessoal acha que é um alimento maravilhoso e realmente é, só que tem algumas restrições, que é com relação à alfafa para os potros. Então, se for para potro, lembra que a gente conversou na última live? Deixa eu só arrumar minha câmera aqui, que eu acho que eu estou muito baixo aqui. Eu tenho que sair bonito para foto, entendeu? Ah, daqui a pouco tem o print. Agora acho que ficou melhor, fiquei mais enquadrado aqui. Você lembra que a gente conversou na última live, que a gente falou da questão dos tripés nutricionais, né? Da dieta. A gente tem que considerar, o potro é a mesma coisa, a gente tem que considerar não só a ração, ou só a alfafa, ou só... A gente tem que considerar a dieta, o fechamento do que o animal põe na boca, do que entra pela boca, entendeu? E é isso que vai fazer a diferença. Não adianta eu avaliar, o que é a alfafa? Não, é alfafa com o quê, entendeu? Se for alfafa Certo. como única fonte de volumoso, isso é um problema. Agora, se a alfafa estiver complementando a É dieta, isso aí. então, Fala então disso aí. quando a Ela gente... como a minha intenção foi justamente essa aí, a Uhum. provocação. Ela sendo fornecida exclusivamente. Então, quando a gente fala da dieta, a gente precisa ter sempre na mente o quê? A dieta ela vai ser formada por água, um suplemento mineral que vai ficar à vontade para o animal, normalmente ele mesmo vai limitar o consumo, a ração que vai entrar balanceando e o volumoso. São os 4 pilares aí da nutrição. No caso da égua, ela só vai tirar um aí, ela vai entrar, na verdade, com leite de início, quando a gente fala de potro, né, que é só o leite exclusivo. Depois entra a água, depois vai entrando o capim, a ração, talvez, ou entra, na verdade, a ração, o capim meio que de curiosidade, e na desmama que entra esses outros pilares. Quando a gente fala de usar a alfafa como única base nutricional, o único volumoso, o problema da alfafa é que ela tem excesso de proteína, digamos assim, e ela não vai produzir tanta energia assim. A gente precisa fazer um balanceamento, entendeu? Ela é meio que desbalanceada também para cálcio e fósforo, isso pode interferir aí no desenvolvimento do animal. Outra questão que acontece muito, pelo excesso de proteína que a alfafa tem, o... é muito comum quando o criador, isso não só em potro, isso até a hora que você Sim. introduz ela como única fonte de volumoso pelo excesso de proteína, é muito comum você provocar diarreia em potro. E você provocar diarreia no animal, você acaba atrasando o animal. Todo aquele processo de colonização, todo aquele processo nutricional, você acaba tendo uma interferência que não precisaria e que não é natural. Tipo, a alfafa, primeiro que ela não é o principal volumoso nacional, quem dá vai dar meio que para falar que dá, entendeu? A gente consegue fazer um bom balanceamento aí de dieta para equino, só acrescentando, em vez de você usar 100% de alfafa como volumoso, usa o Tifton e usa 30% aí do volumoso, da concentração de volumoso como alfafa, ou menos do que isso, talvez, e a gente consegue fazer um balanceamento. O ideal é sempre consultar aí um nutricionista para fazer esse balanceamento para você, que a ideia é exatamente a gente ter uma dieta que você consiga
como eu falei desde o começo, atingir o maior potencial genético. Como que você vai conseguir? Muitas vezes, para potro, principalmente, não é, vou pôr um pouquinho disso, um pouquinho daquilo. Isso não é matemática, entendeu? Então, o ideal é a gente pegar tudo que compõe a nutrição do animal, a gente fazer o balanceamento e conseguir atingir toda a exigência do animal para aquela fase de desenvolvimento que ele está. Lembrando, a exigência de um potro, o potro é o animal é o maior desafio, querendo ou não, no Aras, porque a exigência de um potro com 2 meses não é a mesma exigência de um potro com 4, não é a mesma de um potro com 1 ano, não é a mesma de 1 ano e meio, não é a mesma de 2 anos. Então a gente tem que ir ajustando a dieta em função do desenvolvimento do animal, em função do que a gente está observando de score corporal e o objetivo que a gente quer dentro do Aras. Você vai me falando aí, não sei que horas que cai a live, Thiago, se precisar aqui, sair e entrar de novo. Então, é uma atenção que a gente precisa dar para a gente saber se está no caminho certo. O que todo mundo pode fazer? Todo mundo que tem potro na mão pode ter na mente e fazer esse trabalho em casa mesmo, que é uma coisa que vai te dar parâmetro. É a mensuração mensal, quinzenal, mas pelo menos mensal do desenvolvimento do seu animal. O que eu vou avaliar? Avalia o ganho de peso. Normalmente o pessoal faz com fita. O ideal sempre é balança, mas nem todo mundo tem balança em casa. Então faz o acompanhamento nem que seja com a fita do desenvolvimento. E a altura de cernelha. São os 2 índices que a gente pode usar aí para saber se a minha curva de crescimento está dentro de um padrão bacana. Eu consigo avaliar se ele está se desenvolvimento, se não criou uma barriga na minha curva em algum momento, que pode estar relacionado com um desvio nutricional. Entendeu? E outra coisa bacana que eu sempre recomendo é você ter dentro do Aras aí, em algum lugar, isso você acha na internet, aquela tabelinha de score corporal. Aquela tabelinha de avaliação de score corporal, que você tem algumas até 10, mas normalmente de 5 a 0, né? Avaliando as condições de score. 0 é um animal extremamente magro e 5 é um animal extremamente obeso. Qual que é o score ideal do potro? Um potro, o score ideal dele é quando você consegue enxergar a costela, mas você não consegue contar as costelas. Isso porque você sabe que o potro está desenvolvendo bem, ele não está com sobrepeso, porque isso é prejudicial para potro também. O animal pesado, ele tem muita chance de desenvolver aí as doenças ortopédicas de desenvolvimento e de cunho nutricional, né? Então, a gente não é ideal ter um animal obeso. E é uma das minhas preocupações quando eu faço acompanhamento de animal para leilão, animal de sobreano, é exatamente essa. Porque é muito comum um criador querer vender o animal roliço, né? Tipo, o potrinho torando de gordo. Mas a gente não consegue avaliar lá na frente esse produto, qual que vai ser a interferência desse peso exagerado na performance desse animal. O ideal é a gente manter o animal sempre com score corporal de 2,5 a 2, mais ou menos. Talvez aí, vamos colocar de 2 a 3 como base para o score corporal de potro. Que a gente sabe que ele não vai ter sobrepeso, isso não vai interferir no desenvolvimento, a chance dele ter algum problema ser sempre menor. Tá tranquilo com relação a isso aí? Tranquilo. Olha só. Uhum. Eu estou com as perguntas todas anotadas aqui. Já vai dar uma hora de live. O que a gente faz? Para não cortar o assunto, agora, o próximo assunto, se a gente começar, eu vou encerrar essa aqui e a gente retorna. Beleza.